Se você já assistiu Jurassic Park 1, você se lembra dos icônicos e incríveis Velociraptors, animais grandes de 1,70 até 1,80 m, perto dos 4 a 5 metros de comprimento. Uma fera que causa terror em todos os filmes da franquia. Tirando o Rebirth, né, que ele... Mas essa fera realmente existiu, mas não é como de verdade. Ele era pequeno e com penas, por exemplo. Mas o de Jurassic Park teria condições de sobrevivência como a sua real versão? Então vamos estudar a morfologia, adaptações, condições e tudo o resto para determinarmos se esse predador sobreviverá ou não no Cretáceo Superior. Então, bora para a abertura! Depois dessa abertura incrível, vamos para a pergunta que não quer calar. O Velociraptor Jurassic Park sobreviveria no Cretáceo Superior? Eu queria dizer que eu tô falando meio baixo, né, porque, eu tô fazendo isso aqui de madrugada, então não quero acordar meus pais, né, mas bora lá. O Velociraptor de Jurassic Park foi apresentado em 1993 e é uma das criaturas mais famosas do cinema, conhecida por sua inteligência, agilidade e comportamento cooperativo. No entanto, essa representação é altamente ficcional. O animal do filme é muito mais poderoso do que o verdadeiro Velociraptor mongoliensis, conhecido da Mongólia, né? O Velociraptor real media cerca de 2 metros de comprimento e 0,5 metros de altura no quadril e pesava cerca de 15 quilos. Já o Raptor do filme possui proporções mais próximas de um Deinonychus antirrhopus ou até mesmo de um Utahraptor. Mas esse dinossauro cinematográfico, com 2 metros de altura, 4 metros de comprimento e cerca de 150 quilos e inteligência aumentada, fosse solto no verdadeiro Cretáceo Superior, ele iria conseguir sobreviver? Então vamos analisar detalhadamente cada coisa da sobrevivência dele. Primeiramente, a morfologia e o tamanho. O Velociraptor Jurassic Park é descrito como um animal de aproximadamente 2 metros de altura, com peso e musculatura comparável de um leão ou de um leopardo. Ele possui membros traseiros fortes e postura horizontal e longa cauda rígida para o equilíbrio. A garra em forma de foice no segundo dedo é a sua principal arma, utilizada para desferir golpes fatais. Essas condições físicas o tornam um predador de médio porte no ecossistema do Cretáceo Superior. Ele poderia, ser o menor do que os predadores, como o Tiranossauro Rex ou o Tarbosaurus, pelo amor de Deus também, né? Mas maior que os pequenos dinossaurídeos e predadores oportunistas. O seu tamanho lhe permitiria atacar uma grande variedade de presas, especialmente se agisse em grupo, mas aqui a gente tá falando, coisa de 3 indivíduos por aí. Contudo, um corpo tão grande também exigiria uma energia e um aparato metabólico mais eficiente, né? A estrutura óssea de um animal desse porte precisaria ser reforçada para aguentar saltos e corridas. Além de emboscadas e de impacto, é plausível que, se essa versão do Raptor fosse real, ele se encaixasse mais corretamente como uma versão hipertrofiada do Deinonychus. Também temos adaptações físicas e biológicas. O Velociraptor Jurassic Park 1 é perfeitamente desenhado para a caça, né? Um crânio estreito, dentes afiados, olhos frontais, visão binocular, pernas longas e musculosas para a corrida, braços com 3 dedos, garras afiadas, além de uma garra em forma de foice. Pelo amor de Deus, o cara é uma máquina de matar. No entanto, ele não possui penas, o que sabemos que é uma característica importante dos dinossaurídeos. Apesar da ausência de penas no filme, o Raptor ainda apresenta características realistas da agilidade e manobrabilidade. O seu corpo é leve o suficiente para permitir movimentos rápidos e a sua cauda rígida serve como um contrapeso, como um comum em terópodes mais ágeis, né? A versão do filme não apresenta dimorfismo sexual ou estrutura de exibição, exceto Jurassic Park 3, a gente tá falando de Jurassic Park 1 no caso, né? Não tem dimorfismo sexual porque, são todas fêmeas, então, né? Mesmo sem pena, ele já seria um caçador formidável nos biomas florestais ou savânicos do final do Cretáceo. E agora temos o comportamento e cognição, o fator diferencial. O que realmente distingue o Velociraptor do Jurassic Park e outros dinossauros fictícios é a sua inteligência. No filme ele é capaz de abrir portas, formar emboscadas, se comunicar com outros membros do grupo ou até manipular o ambiente.
No mundo real, não há evidência fóssil direta que os dromaeossaurídeos possuem esse nível de cognição, né? No entanto, seus cérebros eram grandes para o tamanho corporal, suas órbitas oculares sugerem uma boa visão binocular também. E é possível que fosse comparável de aves modernas, como corvos ou águias, que são inteligentes para um caramba, com um comportamento complexo, resolução de problemas simples e interação social. Se o Velociraptor Jurassic Park 1 fosse de fato tão inteligente quanto o filme sugere, ele teria uma vantagem clara sobre os predadores que ele poderia caçar em grupo, organizar estratégias, evitar armadilhas naturais e até avaliar o risco de determinadas presas. Sua cooperação em bando também reduziria perdas energéticas e aumentaria o sucesso na caça. Temos também suas relações ecológicas, competidores e predadores. Durante o Cretáceo Superior, os principais competidores de ameaças para um raptor do porte do filme seriam tiranossaurídeos, como o Tarbosaurus, que ficava na Ásia, Tiranossauro Rex, que ficava na América do Norte, e o que superariam em tamanho e força. Os dromaeossaurídeos, como Deinonychus e Dromaeosaurus e Archaeopteryx, poderiam competir por presas semelhantes. Nesse caso, né, eles competiriam mais, não na questão de briga, né, mas na questão das presas. É como, por exemplo, os Smilodontes, por exemplo, eles extinguiram as aves do terror, mesmo as aves do terror sendo significativamente mais fortes que os Smilodon. Mas o motivo deles terem extinguido as aves do terror foi porque eles começaram a caçar tanto as presas das aves do terror que as aves do terror ficaram sem presas e acabaram morrendo aos poucos. Também Oviraptorosaurus, Troodontídeos e pequenos abelissaurídeos que atuariam como predadores oportunistas e necrófagos. Grandes herbívoros como Anquilossauros, Triceratops e Hadrossauros, que ele poderia representar riscos ao serem caçados. Em termos de nicho ecológico, o Raptor Jurassic Park 1 se encaixaria como um predador médio, evitando confrontos com superpredadores, mas dominando sobre predadores menores, atuando em bandos de 3 a 5 indivíduos. Poderia caçar presas maiores, como juvenis de hadrossauros ou dinossauros com menos defesa. Também tem a sua alimentação em dieta, né? As presas mais prováveis para o Velociraptor Jurassic Park 1 seriam ornitópodes pequenos, como o Hypsilophodon e Ticelossaurus, juvenis de hadrossauros, como Edmontosaurus e Corinthosauros, filhotes de ceratopsídeos, especialmente em migrações, dinossauros menores, como Orodromeus ou répteis voadores em repouso. A garra retrátil seria extremamente útil para segurar e desequilibrar a presa, enquanto os dentes rasgavam a carne. Em grupo, esses predadores poderiam realizar emboscadas mortais em matas densas ou regiões com pouca visibilidade. Além da caça ativa, o raptor também poderia se alimentar de carcaças, especialmente de presas abatidas por tiranossaurídeos, o que reduziria o seu gasto energético em épocas de escassez. Aqui vão os ambientes ideais para sua sobrevivência. Regiões mais favoráveis, a Mongólia e a China. O habitat original do verdadeiro Velociraptor. Ambientes semiáridos, abertos, com a fauna de ornitópodes e dinossauros menores. E além também de não ter tanto predador. Tipo, os únicos perigos em questão de predador que eles teriam que se preocupar são os Alioramus, que eles poderiam enfrentar até que de frente até, mais ou menos. E os Tarbosaurus, que tem que evitar ao máximo. Também tem a América do Norte, que é a Laramídia, que tem uma diversidade de presas médias, florestas temperadas e oportunistas para a caça em grupo. Apesar de não ter um T-Rex, ele é literalmente o único predador de um porte que pode realmente matar um Velociraptor com um golpe só, no caso. O resto seria mais como inimigos de presa mesmo. Ambientes tropicais e savânicos, regiões que favorecem emboscadas e caça furtiva, com cobertura vegetal e presas abundantes, tipo o continente africano mesmo. Mas os lugares que seriam mais desfavoráveis são a América do Sul, onde os abelissaurídeos e carcharantossaurídeos dominavam a fauna local e era diferente, né? Os titanossauros e predadores muito mais robustos. A África do Norte também seria um lugar bem ruim. Sim, tem várias regiões, né? Mas a África do Norte, assim, tem a África do Sul e a África do Norte. A África do Sul é um pouco melhor. Agora a África do Norte já é bem pior, né? Com concorrência de espinosaurídeos, que não mexeriam tanto, já que eles são mais aquáticos, mas poderiam dar um trabalho. Espinosaurídeos e ecossistemas mais aquáticos que poderiam limitar a sua atuação no caso, né? A Europa insular, muitas áreas que eram arquipélagos com espaço limitado, predadores grandes ou cooperativos. Então agora vamos para as considerações finais. Embora o Jurassic Park seja uma versão exagerada de um animal real, ele ainda possui características plausíveis para um predador eficiente, se o transporto
se transportado para o Cretáceo Superior real. Ele teria boa chance de sobreviver, desde que atuasse com estratégia e evitasse conflitos com maiores carnívoros do seu tempo. O seu sucesso dependeria de 3 pilares principais: a agilidade e inteligência para evitar perigos, capacidade de formar grupos e coordenar caçadas, e também adaptação a diferentes ambientes, dietas e oportunistas. Portanto, o Velociraptor Jurassic Park 1 não seria um predador dominante no Cretáceo, mas poderia se tornar um dos mais eficientes e perigosos predadores de porte médio, especialmente nas florestas da Ásia Central ou da América do Norte. Mas bem, agora são as considerações finais. Mas então, o Velociraptor Jurassic Park 1 ele tem total chance de sobreviver. É só ele tomar muito cuidado, porque tipo, bobeou já era, mano. Só que, cara, esse é o final do vídeo, espero que tenham gostado. Desculpa essa voz de sono de novo, cara, a voz eu sei que atrapalha um pouco, né, pode afetar um pouco na hora do vídeo, eu sei que afeta. Porém, galera, eu tô tentando fazer esse vídeo aqui logo, só pra não deixar vocês sem vídeo hoje, beleza? Mas então agora, muito obrigado e agora, falou!